Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo nos mais diversos horários, né? Pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos aí, né? Eu comecei uma série de vídeos, esse vai ser já o terceiro vídeo sobre distribuição das correntes nas antenas, né? Aonde a gente consegue perceber e analisar a eficiência da antena, as contribuições das correntes a campo distante, né? Isso vai nos mostrar o que a gente pode melhorar nas antenas com relação a essas análises, né? O que essas análises de corrente vai nos mostrar sobre o comportamento de cada antena no campo irradiado, no campo eletromagnético, né, irradiado, e o que dá para melhorar, né? Então eu tomei como base aqui uma antena que eu vejo que o pessoal anda muito falando nas faixas aí de rádio amador, muita gente falando bem dessas antenas, né? Que pela facilidade de, de montar essas antenas, né? A facilidade de fixar essas antenas em mastros, né? Em apenas dois mastros, é mais ou menos uma configuração igual ao dipolo em termos de fixação, e porém com uma eficiência muito melhor do que um dipolo, né? É a antena Delta Loop. Essa antena Delta Loop, que o pessoal tanto tem comentado na faixa, aí, pelo menos que eu tenho escutado aí nos últimos tempos, né? É uma antena que normalmente ela é feita conforme está o desenho aí na folha, né? Ele é um triângulo invertido com uma ponta para baixo, onde se faz a alimentação com o cabo coaxial, faz a alimentação naquele ponto ali, e naquele ponto onde se faz o circuito adaptador de impedância, que pode ser um balão, né, com uma ordem de transformação de 4 para 1, que pode ser também com um pedaço, um trecho de cabo coaxial de 75 ohms, que é o mais fácil que tem para se fazer, que a maioria faz assim, que funciona muito bem. E daí eu tracei, aqui vocês podem ver, os vetores de corrente nessa antena, na Delta Loop, para a gente analisar. E como eu disse também no vídeo anterior, à medida que a gente vai mexendo na geometria da antena para poder ajustar as correntes, de forma que essas correntes se alinhem e fiquem em fase, né? A impedância característica da antena também vai mudar, né? É lógico, porque uma coisa tem interação na outra, né? Se você muda a geometria da antena, você também vai mudar a impedância característica dela. E daí você vai ter que trabalhar isso no circuito adaptador de impedância, entre a linha de transmissão e a antena, no ponto de alimentação ali da antena, né? Ou você pode usar um transmet, né? Um acoplador de antenas também, na saída do rádio, né? Mas pode ser que você tenha muitas perdas, né? O ideal é você casar a impedância entre a linha de transmissão, que no caso seria o seu cabo coaxial, por exemplo, né? E a antena propriamente dita, que é no ponto de alimentação da antena. O ideal é ter um circuito adaptador de impedância ali, né? E eu já até desenhei aqui do lado, que eu vi aqui em algumas publicações, né? Aqui no canto inferior do lado esquerdo, aqui, que se você mudar, veja, mudando a geometria da antena aqui, né? Você consegue fazer a mudança de impedância característica desde 50 ohms até 200 ohms, ou seja, você está abrindo mais a antena embaixo, né? Alargando mais aqui o ângulo, né? E ampliando a parte de cima, a impedância vai aumentando. De fato é verdade, isso aqui está correto mesmo. Por quê?
À medida que você, vou mostrar aqui, que está maior, que você vai aumentando esse condutor aqui, e obviamente que você vai aumentando ele aqui, embaixo, esse ângulo θ aqui, ó, ele vai aumentar também. Você vai levando a antena para um outro modelo de antena de geometria até chegar no dipolo dobrado, tá? Considerando-se sempre que a antena loop, seja ela delta loop ou a quadraloop, né? A gente sempre está trabalhando com um comprimento de onda no seu perímetro total, tá? E então, à medida que eu vou expandindo aqui, à medida que eu vou aqui, ó, ampliando a parte de cima da antena e diminuindo a parte de baixo e aumentando aqui essa angulação, a impedância ela vai aumentando 200 ohms. Tanto é que a impedância da antena de um dipolo dobrado é em torno de uns 300 ohms para mais, até um pouco mais até, tá? Então, essa visão aqui, essa adequação geométrica aqui, ela está correta em termos da impedância característica. Mas, o que acontece com essas correntes? Então, o que eu fiz então? Eu coloquei o caso clássico estampado da antena delta loop e tracei as correntes. A tradicional antena delta loop, ela tem em cada seção dela 1/3 de comprimento de onda. É 1/3 aqui, 1/3 aqui, 1/3 aqui, somando todos eles vai dar um comprimento de onda completo, o perímetro dessa antena, tá certo? Então, traçando aqui as correntes, né? O que aconteceu aqui, ó? Vamos ver aqui. Você tem uma corrente nessa direção. Quando atingir o comprimento do condutor, 1/4 de onda. Depois essa corrente se inverte. Tá vendo aqui? Ela vai se inverter, vai ficar em fase oposta com essa corrente aqui. O que vai acontecer então? O campo, a campo distante, esses dois vetores de corrente, eles vão se cancelar aqui, ó. A amplitude dessa corrente aqui vai se cancelar em parte com a amplitude dessa corrente aqui, em parte, não totalmente, até porque uma forma expressiva de você ver isso aqui é o comprimento do vetor, né? Esse vetor aqui tem uma certa amplitude, porém menor que essa amplitude aqui. Então, em parte, vai ter um cancelamento de corrente daqui para cá, tá? No ramo de cima, como que fica a distribuição? Você tem a corrente nessa direção, nesse sentido, certo? Com uma boa amplitude de corrente aqui. Esse comprimento aqui é 1/3 de comprimento de onda. Do outro lado, a gente vai ver que tem um trecho de corrente aqui, né? Que faz parte dessa direção aqui, ó, porém faz parte, não é, eu falei, comentei errado, não dessa direção, mas essa corrente que faz parte do desenvolvimento dessa corrente aqui, porém em direção diferente e sentido diferente aqui. Como vai acontecer do outro lado aqui é a mesma coisa. Esse trecho de corrente aqui, ele vai se cancelar em parte com essa corrente aqui que toma rumo oposto em direção à fonte, ao transmissor aqui. Então você vai ter um cancelamento de corrente aqui a campo distante, né? Então, efetivamente aqui, o que vai ser irradiado? Esse trecho aqui e parte dessas correntes aqui de baixo, tá certo? Aí eu escrevi aqui, ó, são 3 lados iguais de comprimento de onda sobre 3, tá? Os ângulos formados, como são 3 lados iguais, é um triângulo equilátero, né? De 3 lados iguais. Então, os ângulos formados entre eles, aqui, aqui e aqui,
são ângulos de 60 graus, tá? Formando assim o triângulo equilátero. Então, o que nós podemos fazer para melhorar aqui nessa antena delta loop, para que possamos ter um vetor de corrente se alinhando mais em fase entre eles? Eu fiz uma pequena modificação de geometria dela. O que eu fiz? Analisando aqui, vou passar para cá. Eu mudei a geometria dela, veja o que eu fiz. Continuei no ramo superior um comprimento de onda sobre 3, mantendo, óbvio, sempre o mesmo perímetro da antena, o contorno dela todo. O condutor elétrico vai ter um comprimento de onda. E o que eu fiz aqui? Eu virei um pouco mais aquele trecho que está ali, que está a corrente cancelando em parte com essa aqui, eu virei em ângulo reto aqui, ó, em ângulo reto, tanto desse lado quanto desse outro lado. Esse trecho aqui calculado, que é o trecho dali calculado, né? Ali é um trecho de comprimento de onda sobre 12, tá? Dos dois lados. Olha como é que vai ficar agora a distribuição de corrente disso aqui. Você tem a corrente de cima performando na mesma direção e sentido, porém, nas duas correntes laterais aqui, uma vai ficar com um vetor para cima e outra vai ficar com um vetor para baixo. Então, esse trecho de corrente aqui vai se cancelar com esse trecho de corrente aqui, a campo distante. Tá certo? Então, esse aqui se cancela com esse. E não mais vai atrapalhar essa parcela daqui. Tá? Essa parcela aqui é um comprimento de onda sobre 4, que é a mesma parcela daqui, ó, um comprimento de onda sobre 4. Eu não estou mudando nada em termos de comprimento dos condutores, tá? Eu estou mantendo esses comprimentos a mesma coisa, eu só estou mudando a geometria da antena. Eu virei então esse canto aqui do triângulo aqui, eu tornei ele reto, ângulo reto, e do lado de lá também ângulo reto. Aí está aqui um novo desenho com ângulo reto, aqui, ângulo reto. Então notem, olha agora o que vai acontecer. Então eu tenho esse trecho aqui sendo irradiado, eu tenho esse cancelamento aqui, e aqui embaixo eu coloquei aqui um ângulo de 90 graus. Por quê? Para que esse comprimento, esse vetor de tensão aqui não tenha em parte cancelamento com esse vetor de corrente aqui. Tá certo? A resultante desse vetor de corrente daqui para cá, é esse aqui. Eu vou até desenhar aqui, que eu não coloquei aqui. Ele, deixa eu ver se consigo fazer. Ele vai ter essa resultante aqui, ó. Tá? Então notem, esse vetor de corrente vem para aqui, esse vem para cá, a resultante é esse vetor de corrente aqui que se alinha com esse vetor de corrente aqui em cima. Os dois se alinham a campo distante, ambos na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, estão em fase. Tá? Então isso aqui é uma grande contribuição, uma grande melhoria. À medida que eu vou diminuindo esse ângulo aqui, como estava lá no outro lá, aqui, ó, tá? À medida que esse triângulo, essa ponta de triângulo aqui, o ângulo vai diminuindo, mais eu vou ter cancelamento entre esses dois vetores. Eles já não ficam mais transversais, mais perpendiculares, né? Eles vão começar a se alinhar, ficando mais horizontais, né? Esse trecho aqui mais horizontal com esse, à medida que esse ângulo vai fechando. E isso é ruim para a minha antena. Então a ideia é que eu abra esse ângulo aqui até ele chegar em 90 graus, mudando a geometria, e aí vai ficar nesse formato aqui.
E daí eu tenho uma contribuição maior dessa corrente resultante com essa aqui de cima. Essas se cancelam, então esses trechinhos de corrente vão se cancelar, ok? E eu tenho essa melhoria aqui também, com a abertura desse ângulo, tá? Veja, o perímetro permanece o mesmo, comprimento de onda sobre 4, mais comprimento de onda sobre 4, mais comprimento de onda sobre 3, que está lá em cima, mais comprimento de onda sobre 12, mais comprimento de onda sobre 12, tá? O que dá um total de 1 comprimento de onda, tá? Agora a pergunta, ok, se você mudou a geometria dessa antena, melhorando bem a antena aqui, você está vendo que temos mais condições de alinhamento desses vetores, né, desses vetores de corrente, colocando eles mais em fase, mais alinhados em fase. Mas qual é a impedância característica dessa antena? Boa pergunta. O que a gente tem mais ou menos aqui é que deve ficar alguma coisa entre 100 e 200 ohms, mais ou menos. Mas a gente tem que ter a certeza, nós temos que ter a certeza de qual vai ser a impedância no ponto de alimentação aqui, tá? Bem na entrada da antena. Como é que nós vamos ter essa certeza? Como que nós vamos conseguir esse valor de impedância, parte real e imaginária, para que a gente possa montar um dispositivo casador de impedância na entrada da antena? Seja ele com um balão, seja ele com um trecho de linha de transmissão ou qualquer outro dispositivo. Eu vou montar essa antena, tá certo? Que vai ficar para um próximo vídeo. E eu vou passar aqui no... Quando eu montar essa antena, eu vou colocar aqui um Vector Network Analyzer, um analisador de redes vetoriais, tá? Eu tenho aqui um analisador de redes vetoriais da Anritsu, do tipo handheld, e também eu tenho um que eu comprei agora recente, é um da China, até muito bonzinho, já fiz muita experiência com ele, é bem preciso, ele bate bem os valores deles medido com o que eu tenho da Anritsu. O da Anritsu é muito mais confiável, é muito mais estável, né? Não tem comparação o Anritsu japonês, né, do que os chineses, mas esses equipamentos chineses estão vindo muito bom, não tá, a precisão dele tá boa, não tá tão fora assim não, tá bem legal. Eu tenho lá aquele SV chinês, é o SV, acho que 4401, esqueci a marca dele, né? Mas é um analisador de redes vetoriais muito bom, que vai até 4 ou 6 GB, né? Vai de 0 a 6 GB. E eu vou montar então essa antena aqui, para não ficar muito grande na faixa de HF. O que eu vou fazer? Eu vou montar ela na faixa de VHF, porque ela fica pequena, é mais fácil de montar. E depois eu tiro todas as medidas em comprimento de onda e transformo ela para um projeto em HF, 40, 80 metros, 160 metros, enfim. O que vai mudar aí vão ser os comprimentos das bitolas dos fios, tudo em função de comprimento de onda e a velocidade de propagação da antena, tá? Porque ela muda, né? Para cada frequência para cada banda que eu monto a antena, uma das coisas que muda drasticamente não, mas muda, é a velocidade de propagação do meio, tá? Isso tem que ser bem levado em consideração, né? Então, para VHF e para HF, nós vamos ter uma mudança boa na velocidade de propagação. Mas aí são pequenos detalhes que não vão, assim, desferir contra o projeto uma nulidade, né? Ele vai ser válido, só vai transmitir tudo de uma banda para outra em função do comprimento de onda, tá bom? Então, o próximo vídeo que eu vou falar, nós vamos testar essa antena Delta Loop, que já deixou de ser uma Delta, porque
né? Meio que ficou ângulo reto aqui, ângulo reto lá. Mas o formato não ficou tão ruim, tão fora assim. E vamos ver qual vai ser essa impedância característica. E daí eu gravo um próximo vídeo e também já coloco também, eu vou calcular aqui um dispositivo adaptador de impedância em função da impedância encontrada, né? Para poder estar casando a impedância dessa antena para a impedância característica de 50 ohms, tá bom? E daí eu condenso tudo num único vídeo, né? Faço o vídeo dessa antena, mostro os resultados, largura de banda, né? VSWR em função de largura de banda, e vamos ver se realmente a antena vai ter um comportamento bom diante essa geometria mudada, né? A princípio, uma vez que essa geometria for bem casada com a impedância característica do rádio, do transmissor, 50 ohms, muito provavelmente o desempenho dessa antena vai ser melhor do que o desempenho dessa antena aqui da tradicional Delta Loop de 1/3 de comprimento de onda, tá bom? Veja que é 1/3 em cima, 1/3 aqui, 1/3 aqui. Essa aqui já vai ficar com 1/3 de comprimento de onda ali, 1/4 aqui e 1/4 aqui, né? Ela vai ficar até menor um pouco, sendo que aqui comprimento de onda sobre 12 vai se anular, vai se cancelar com esse daqui, tá? Só vai servir mesmo para poder fazer o apoio do cabo do condutor elétrico que vem descendo até a linha de transmissão, até o cabo coaxial, tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer para hoje. Essas que foram as minhas considerações na análise das correntes das antenas, levando da teoria ao ponto prático. Porque não adianta nada a gente ficar só na teoria e na prática a gente não mostrar isso, né? A coisa tem que funcionar, a teoria e prática tem que andar lado a lado, senão não faz sentido, tá bom? E daí a gente vai traçando esse caminho e vamos analisando. A teoria vai nos balizando na prática, e a prática ela faz um pouco da engenharia reversa para que a gente adeque a teoria em função de algum cálculo, alguma coisa que acontece que não foi desconsiderado, não levou em consideração, e que a gente deve ajustar alguns parâmetros, tá bom? É assim que funciona, né? A vida, teoria ou prática é assim que funciona, tá bom? Nada é restritamente calculado em função de uma necessidade prática, né? As descobertas sempre foram em função de uma necessidade prática. Aí descobre-se aquilo, leva-se para a teoria, analisa, e aí a teoria dá seu subsídio para a prática, você melhorar cada vez mais e resolver problemas. E aí um vai casando com o outro. É isso. Anda lado a lado, de mãozinhas dadas, né? Como fala. Tá bom, gente? Eu deixo um grande abraço para todos, tudo de bom. Espero que vocês possam estar gostando desse vídeo e da trajetória do que eu falo aqui, do que eu estou falando das correntes nas antenas, até chegar à parte prática. Depois eu vou falar também da Biquad, que é uma antena muito boa também, que eu estou fazendo experiência, mas esse vai ficar para um outro vídeo mais adiante, porque ela já é mais complicadinha, é uma antena maior, mas também dá para montar para HF na banda aí de 80, 40 metros, 20 metros, enfim. Tá? Isso fica para o futuro, para próximos vídeos, tá ok? Um grande abraço a todos, tudo de bom e fiquem com Deus. Obrigado.